necessitamos. A necessidade da igreja de um reavivamento e o quê? Reforma. E o que é reavivamento, Cristian? Reavivamento? Sim, reavivamento. É como renascer de novo, né? Renascer de novo. O que é reavivamento? Comunhão com Deus maior, né? Uma maior comunhão com Deus. É Carlos? Não entendi. O que é reavivamento? E reforma, Marcelo? Acho que a própria palavra fala, reforma, né? Mudar tudo na nossa vida, né? Mudar tudo na nossa vida. E uma mulher impressionante chamada Ellen White, ela tem um texto que ela diz o seguinte: a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é de um reavivamento e uma reforma. E ela diz que o reavivamento da piedade entre nós, buscá-lo, deve ser nosso primeiro dever. Então, o reavivamento devemos buscar, e deve ser o dever de todo cristão buscar esse reavivamento. Como é que a gente buscamos? Tirando as primeiras horas do dia. E quais são as primeiras horas do dia? Quando a gente acorda, quando acordamos. Então a gente vai buscar a Deus antes de qualquer coisa. A gente deve buscar. É assim que começa o reavivamento. Nós sabemos que o povo de Atos, eles eram um povo que, Marcelo? Reavivados. Era um povo que buscavam a Deus. E eu fico me perguntando, se a gente tivesse um pouquinho do que o povo de Atos, da igreja do primeiro século tinha, a gente seríamos diferentes. Eles eram um povo de oração. Eles oravam e as coisas aconteciam. A gente pergunta, a gente ora porque não acontece. Mas será que a gente está sendo sinceros para com Deus em nossas orações? Será que nós estamos fazendo de Jesus o nosso melhor amigo? Pergunta que nós devemos fazer. Mas olha só. Compreendendo o reavivamento. Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 31 a 33. E vamos ver o que a palavra de Deus diz. Atos, capítulo 4, versículo 31 a 33. Esse será a base da nossa mensagem de hoje. Atos, capítulo 4, versículo 31 a 33. Amém? Amém. Depois de orarem, tremeu o quê? O lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do quê? E anunciaram corajosamente a palavra de quem? De Deus. Da multidão dos que creram. Um era a mente, um só era o quê? O coração. Ninguém considerava unicamente coisa sua ou alguma coisa que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinha. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Então a graça de Cristo estava sobre todos aqueles que o quê? Oravam e perseveravam o quê? Unânimes, com um só propósito. Então a igreja de Deus tem que ter o quê? Um só propósito, uma só mente, um só coração. Era assim que o povo de Atos era. Eles eram unânimes em um só pensamento. Eles oravam com o mesmo propósito. E muitas vezes, queridos, a gente não estamos buscando assim os mesmos propósitos que os outros têm. O propósito da gente é que nós tenhamos uma igreja o quê? Reavivada. Mas como é que a gente vamos ter uma igreja reavivada se a gente não ora, se a gente não estuda, se a gente não lê a Bíblia? Como? Como queremos uma igreja cheia do Espírito Santo se o povo de Deus não ora? E nós sabemos que buscar o reavivamento é tirar as primeiras horas de cada dia para buscar o Senhor. O reavivamento começa a acontecer na onde? Na minha vida, na sua vida. E quando acontece isso, as pessoas percebem que algo está diferente na gente, as coisas começam a mudar. Era assim que o povo de Atos era. Eles começaram a orar e o lugar tremeu. Isso é o poder da oração intercessória. A gente fala, não, mas a gente ora e nada acontece. Mas eles tinham só pensamento. E olha só. Uma igreja reavivada é uma igreja viva. Uma igreja com poder e autoridade. A igreja de Atos ela tinha poder, ela
prioridade, porque eles oravam, eles eram vivos. E olha só, definido o reavivamento, desperta tu que dormes. E muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Dormindo. A gente vem para a igreja, assiste o culto, vê o sermão, canta as músicas e acha que isso é o quê? Reavivamento e reforma. Mas em casa, queridos, reavivamento começa na onde? Na igreja? Em casa. No lar. Buscar a presença do Espírito Santo nas primeiras horas de cada dia. Isso é reavivamento. E olha só, e o primeiro chamado é a gente o quê? Despertar. No mundo em que nós estamos vivendo, está sendo fácil ou difícil viver aqui? Difícil. E nós precisamos do poder de quem? Do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, viver nesse mundo vai ser difícil. Já está sendo. Mas se queremos continuar em frente, precisamos buscar esse poder. Os pioneiros da igreja passavam noites e noites orando, buscando o reavivamento. Os discípulos, os apóstolos, oravam, buscavam. E quanto tempo a gente tira para orar? Quanto tempo a gente tira para falar com Deus? A gente se ajoelha, se é 3 minutos, 2 minutos é muito, o joelho já está doendo. E queridos, olha só. Vivemos em uma condição terrível. À medida que o tempo passa vivendo nessa terra, não vai ser fácil viver aqui. A gente vê o quê? Catástrofes naturais. A gente vê incêndios, a gente vê crianças sendo abusadas, a gente vê pessoas sendo mortas de graça. A gente vê a criminalidade, a violência. E a gente pensa que está tudo bem. A gente pensa que vai ficar tudo numa boa. A tendência, queridos, é piorar. Como foi nos dias de Noé, assim será no nosso tempo. E queridos, quantas vezes Noé clamou o povo por um reavivamento, por uma reforma? Quantas vezes Noé chamou o povo para entrar na arca e o povo não deu ouvido? Até que veio o dilúvio. Viver nessa terra não vai ser fácil. Já não está sendo fácil. Mas nós precisamos da presença do Espírito Santo na nossa vida se queremos viver aqui. Mesmo em meio a esses problemas, mesmo em meio a essas dificuldades. Mas a gente vamos viver aqui por pouco tempo. Mas precisamos da presença de Deus. Porque onde Deus não está presente, o caos e a desordem reina. Mas onde Deus está, a ordem, a paz. Mesmo em meio aos grandes conflitos da vida, a paz de Cristo, ela reina. Se Jesus estiver presente. Se o Espírito Santo, o Consolador, estiver presente. Então, queridos, olha só. É hora de a gente o quê? Despertar. A gente prega tanto, a gente fala tanto de reavivamento, a gente fala tanto de reforma, mas a gente está dormindo. Quantas vezes a gente fala que devemos informar a nossa vida nos hábitos de alimentação, tudo, mas a gente só fica no ouvir. Queridos, despertar para Deus é buscar quem? A Deus. Despertar para Deus é buscar o quê? Buscar a sua? O salmista diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua? Luz para os meus caminhos. Se a palavra de Deus é lâmpada, é luz, por que a gente está no escuro? Se ela é a luz que ilumina os meus caminhos, se ela é a luz que ilumina os seus caminhos. Então vamos buscar a palavra de Deus, vamos buscar mais a Deus. É o apelo que tem sido feito ao longo dos anos. E é o apelo que está sendo feito nos últimos tempos, porque se a gente pensa que a gente estamos se aproximando do tempo do fim, a gente estamos enganados, nós já estamos no tempo do fim. Melhor, no fim
do fim. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Não foi porque os sinais não se cumpriram. É porque Ele é longânimo e compassivo para que ninguém o quê? Se perca. Ele está chamando a gente para despertar. E olha, primeiro, reavamento consiste em o quê? Renovação. E precisamos renovar o quê? A nossa mente. O que nós estamos ouvindo? O que nós estamos lendo? O que nós estamos vendo? Renovação. Reavamento significa viver o que Deus tem de novo para a minha vida e para a sua vida. O que Deus tem de novo para a minha vida e para a sua vida? Muitas coisas. E olha, voltar aos propósitos de Deus, voltar aos sonhos de Deus, voltar aos planos e os projetos que Deus tem para a gente. A gente faz planos, faz projetos, não que a gente não possa fazer planos e projetos, mas devemos fazer tudo isso com a presença de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Queridos, voltar aos propósitos, sonhar com os sonhos de Deus para a nossa vida. Porque por maior que sejam os nossos sonhos, os sonhos de Deus são maiores. E o maior sonho de Jesus é regressar nas nuvens do céu logo, logo para nos buscar. E nos tirar daqui. Houve um grupo de pioneiros que passava noites e noites orando. Quer dizer que a gente tem que passar noites e noites orando? Não. Não é isso. Mas, queridos, a gente precisa tirar um tempo especial. 1 hora. Para estar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui. E se entregar a Deus por completo. E olha, os pioneiros daquela época, eles eram homens e mulheres apaixonados por quem? Por Cristo. Eram apaixonados por Jesus. Não importa o que estava acontecendo, eles eram fiéis. Eles iam à frente. E olha só, os sonhos de Deus para você e para mim são melhores do que qualquer um. São melhores do que os nossos. Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. Os sonhos que a gente sonha são pequenos diante dos sonhos de Deus. A gente sonha pequeno diante dos grandes sonhos e planos que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes a gente não aceitamos os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida. E olha só. Reavamento é despertar. Reavamento é renovação. Reavamento é voltar aos propósitos de Deus. Terceiro passo para o reavamento. Eu tenho que querer. Se eu não quero, eu não recebo. Certo? Então, se você não quiser, o reavamento jamais vai chegar ao quê? A sua vida. É algo interessante, né? Vou colocar um exemplo para vocês. Irmã Cidinha, eu tenho um presente para te dar. Mas a irmã Cidinha, eu coloquei uma condição. Você tem que ir buscar o presente. Se ela quiser o presente, ela vai o quê? Buscar. Da mesma forma é o quê? O reavamento. Se eu quero, eu busco. Se eu não quero, eu não busco. Mas, queridos, olha só. Nós devemos orar e dizer, Senhor, põe em meu coração o desejo de quê? De um reavivamento. Porque por nós mesmos, queridos, nós não buscamos. Por nós mesmos a gente não quer. Infelizmente. E é essencial para a vida do cristão. Buscar. Aquele que verdadeiramente quer, ele busca. E se não busca é porque o quê? Não quer. Eu tenho que querer, eu tenho que buscar. Se eu não busco, é porque eu não quero. Terceira condição. Buscar o reavamento. Vamos lá.
nessa pequena palavra chamada oração, encontramos a primeira forma de quê? Buscar. De buscar. Então, realmente se busca com oração. E olha só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Everton, vai falar de oração, um assunto tão batido na igreja. Porque não tem uma pílula mágica para você tomar e sair daqui um crente super poderoso. A única coisa que tem ainda hoje é oração. Sempre foi o segredo. Não tem uma pílula mágica para dizer, olha, você vai tomar isso daqui e vai resolver todos os seus problemas. Não tem. É a oração. Mas a oração precisa ser sincera. E olha só, o realmente se busca com a palavra de Deus. O realmente se busca estudando o quê? A palavra de Deus. Queridos, o que é algo interessante não precisa responder não. Quanto tempo a gente gasta para estudar a Bíblia? Quanto tempo a gente gasta para estudar a lição da escola sabatina? Quanto tempo a gente gasta para ler um livro do Espírito de Profecia? Quanto tempo a gente está tirando para fazer a nossa devoção? A gente estamos assim no frenesi da vida aqui. Esquecemos de buscar Deus, esquecemos de buscar a sua palavra. Quando você sai de casa sem orar, quando você sai de casa sem ler a Bíblia, o seu dia vai ser terrível. E olha só, não há poder quando estamos longe do quê? Por que não há poder quando estamos longe da palavra de Deus? Porque ela é a fonte de poder. A palavra de Deus é a fonte de poder. Então, queridos, a palavra de Deus é a única fonte que nós temos. É o alimento espiritual. Porque nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E queridos, no livro Educação, na página 126, Ellen White diz o seguinte: a energia criadora que trouxe a existência aos mundos está na palavra. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa aceita, voluntariamente recebida na alma, e traz consigo a vida do ser infinito. Transforma a natureza, restaurando-a à imagem de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de quem? Deus. De Deus. Então nós temos que estar conforme a sua imagem e a sua semelhança. Será que no céu os anjos adoram a Deus? Sim ou não? Sim. No céu, os anjos vão à presença de Deus? Sim ou não? Sim. E por que a gente não vai à presença de Deus? Qual é a diferença? Só porque são seres celestiais? Sem pecado? Mas nós tínhamos essa natureza. Mas queridos, olha só. Há poder e vitória na onde? Na palavra de Deus. Se eu quero ser um vencedor, eu tenho que buscar a palavra de Deus. Os homens, os apóstolos, os cristãos do primeiro século, os cristãos de hoje, só vencem através da palavra de Deus. E olha só. No deserto, Cristo fez 3 coisas. A primeira coisa, Jesus fez o quê? Orou muito. Qual foi a segunda coisa que ele fez? Venceu pelo poder da palavra. Quando Satanás chegava perto de Cristo, ele dizia o quê? Está escrito. Vencer pelo poder da palavra. Se Jesus estivesse longe da palavra de Deus, ele poderia ter vencido? Não. Se Jesus não estivesse orando, ele poderia ter vencido? Não. Terceira coisa, jejuou quantos dias? 40 dias. Você está brincando, né? Vamos ter que jejuar 40 dias para poder buscar o poder do Espírito Santo? Não. Não é jejuar 40 dias. Mas, queridos, se Jesus jejuou 40 dias, porque a gente não pode tirar um dia para fazer um jejum? Para nos reconsagrarmos ao Senhor? Você pode fazer o jejum com água, sem água, o jejum com frutas. Mas se nós precisamos de jejum, Cristian, a gente precisa.
Então, Cristo venceu através da oração, através da palavra e através do jejum. Foram as 3 coisas que Cristo fez no deserto. E o deserto, ele não é os problemas da vida, não. O deserto tem uma escola, onde a gente aprende a ser cristão, onde a gente aprendemos a ser melhores, onde a gente aprendemos a ser homens e mulheres de Deus. Há uma frase que diz: ninguém é digno do oásis se não aprender a passar pelos desertos. É o que nós precisamos aprender a cada dia. Reavivamento se busca também com jejum. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, mas deve comer moderadamente do alimento, mas Conselho sobre o regime alimentar, página 188 a página 189. Não requer completa abstinência de alimentos, mas alimentos mais simples. Mas que nós precisamos de jejum, a gente precisa. E eu lembro bem um episódio bíblico que os discípulos tentaram expulsar um demônio de um jovem endemoniado, e chegaram para Jesus: Jesus, nós pedimos aos seus discípulos que expulsassem do menino o demônio. E muitos conhecem essa passagem bíblica. Mas, Senhor, nós rogamos aos seus discípulos e eles não conseguiram. E o que foi que Cristo falou? Esta casta só pode sair através de oração e jejum. Ó geração incrédula, até quando estarei no meio de vós? Sabe por que Cristo chamou a gente de incrédulo? Porque a gente não crê, a gente não acredita. Há poder, queridos, na oração. E olha só, reavivamento se busca também com a obediência. E olha só, Atos 5,32 diz o quê? Diz assim: Atos 5,32: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que? O Espírito Santo foi concedido a quem? É obediente. Obedecer a Deus acima de todas. A Bíblia diz que importa obedecer a Deus do que? Aos homens. Então, reavivamento se busca com obediência. Sem obediência não teremos o que? O Espírito Santo. E sem o Espírito Santo não há reavivamento. Sem o Espírito Santo não há reavivamento. Se a gente espera buscar reavivamento sem o Espírito Santo, queridos, não temos. E olha só, nós devemos fazer uma simples oração. Devemos orar a Deus, dizendo o seguinte: querido Deus, eu quero um reavivamento e farei todo o possível para aproveitar esta semana, o restinho dessa semana, como um presente que nos concede. É uma grande oportunidade para reescrever uma nova história em minha vida. Nós devemos pedir a Deus para que Ele busque em nós esse desejo, que Ele nos conceda esse desejo, porque por nós mesmos, queridos, buscar reavivamento, buscar reforma, a gente não consegue. E olha, vamos clamar a Deus, porque está chegando um tempo, ou melhor, já chegou, em que os filhos de Deus devem buscar com mais fervor o poder do Espírito Santo. A gente tem que deixar de brincar de ser crente, sabe por quê? Porque o diabo não brinca de ser diabo. O inimigo vai fazer de tudo para atrapalhar a minha vida e a sua vida, para a gente não estudar a Bíblia, para a gente não orar, para a gente não buscar a Deus. Ele vai fazer de tudo. Quando a gente estamos longe de Deus, quando nós estamos longe da fonte da vida, da energia criadora que é Cristo Jesus, nós não somos boas pessoas. Quando estamos longe de Cristo, nos tornamos diferentes. Queridos, reavivamento consiste em você querer, em você buscar. Reavivamento consiste em você obedecer a cada dia. Curva sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, nós te damos graça, porque nós temos a certeza da vida eterna e temos a certeza de que em breve Cristo Jesus vai nos buscar. Mas, Senhor, queremos te pedir que haja em nossas vidas um reavivamento, uma reforma
E queremos, ó Deus, que este poder, o poder do Teu Espírito, habite em nós. E que possamos fazer assim a diferença, Senhor Deus, por nós mesmos não conseguiríamos buscar este arrebatamento, mas que pelo poder do Espírito Santo do Senhor, possamos, ó Deus, sentir a necessidade que nós temos de Te buscar, em espírito, em verdade e em adoração. Porque aqui estão pecadores, ó Deus, que são falhos e necessitam da presença restauradora do Espírito Santo. Senhor Deus, nos leva em paz para os nossos lares, com a certeza de que Seus santos anjos estão na direção das nossas vidas. Deus de amor, e que ao chegarmos em casa e ao formos também dormir, vela o nosso sono, e que possamos sentir que o Senhor está do nosso lado. Que possamos acordar com Sua misericórdia renovada em nossa vida, mas que possamos, ó Deus, na primeira hora de cada dia, dobrar os nossos joelhos e clamar pelo poder do Espírito Santo. Como diz a mensageira do Senhor no livro Serviço Cristão, ela fala que buscar o batismo do Espírito Santo deve ser o dever e a petição de cada filho de Deus. Que isso seja o nosso desejo, Senhor. Nos transforma. Em nome de Jesus. Amém.